Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o segundo subtópico do segundo tópico, né? Que nos diz assim: mudanismo. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espectaculosa, influente, mas não mundana, buscar o espetáculo e fazer o jogo do diabo, não. O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, e é um desejo quase obsessivo de estar em evidência, querem ser vistos para que esse fim seja alcançado. Muitos seguem personalidades de comportamento duvidoso, que sejam celebridades do mundo artístico, que sejam pregadores e cantores famosos, né? Imploram por seguidores e likes. Estão desesperadamente procurando lacrar ou causar. Agem como verdadeiros mendigos virtuais. Desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo. Dessa forma, tornam-se presas fáceis de Satanás. Deve tomar muito cuidado, queridos. Tem pessoas que realmente imitam pessoas, um famoso, um pregador, quer ser igual e tal, quer ser melhor. E isto acaba trazendo grande mal para a vida, amado. Ouça isso no nome de Jesus. É onde devemos tomar muito cuidado. O mudanismo tem entrado na igreja muitas das vezes e tem levado muita gente de rodo. Ouça isso no nome de Jesus. Devemos tomar muito cuidado com o desejo pela fama, né? Conforme diz lá em Provérbios 17, versículo 21. Muito cuidado com isto, que Jesus está voltando. Não vamos querer imitar o mundo, não vamos querer ter inveja, querer fazer melhor só para nos mostrar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, as igrejas precisam evitar o culto artístico. Mas existe isto sim. Muitas pessoas querem imitar artistas, querem se fazer igual, mas louvar a Deus mesmo com o espírito, com a alma. Muitos não querem não, queridos. Muitos não querem cantar na igreja quando estiver vazia, não. Muitos querem cantar para se exibir, para mostrar-se, para como se fosse um artista fazendo ali seu show. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, as igrejas precisam evitar esse culto artístico, onde o foco não é o evangelho, mas a qualidade das apresentações profissionais, da oratória e da música. Mateus, né, lá já fala lá em Mateus capítulo 11, versículo 29 sobre isso, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, por natureza, todos os seres humanos têm um forte desejo de serem reconhecidos. Dessa forma, muitos cristãos cedem aos padrões de aparências, vestuários, gírias e etc., que são estabelecidos pelos influenciadores digitais. Você já percebeu que muitas pessoas que vê alguém praticando algo ou vestindo algo diferente, eles querem fazer igual? Paulo falou, gente, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, mas era no que ele fazia, era nas coisas boas, não era querer ser artista, não, jamais querer se juntar a pessoas para fazer igual, para se mostrarem, não. Salmo 1, versículo 1 fala que nós não devemos estar bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Mas tem pessoas que vê algo que os ímpios estão fazendo, quer copiar, já quer fazer igual. Louvado seja o nome do Senhor, quer trazer coisas, né, lá do mundo para dentro da igreja. Isso é mundanismo, amado. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mundanismo, amado. Cuidado com o que você vê. Salmo 101, versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Com muito cuidado com esse mundanismo dentro da igreja. Engrandecido é o nome do Senhor. Uma constante ameaça na internet é a pornografia. Eis alguns dados sobre o assunto. 12% de todos os sites são pornográficos. É um número muito elevante.
25% das pesquisas feitas são sobre pornografia. Vejam só, 35% de todos os downloads que são de pornografias. A cada segundo, 30 mil internautas acessam pornografias. Que absurdo, né? Louvado seja o nome do Senhor. 266 sites pornográficos são criados na internet por dia. Olha que absurdo. 72%, né, de consumidores de pornografia na internet são homens. Vamos, olha, ter vergonha na cara, né, com isso. 70% dos acessos pornográficos acontecem em horário comercial. Há cerca de 372 milhões de sites pornográficos na internet. Então, devemos tomar muito cuidado com as nossas crianças, com nossos jovens, que o inimigo ele está lançando aí coisas para desestruturar, né, as famílias cristãs. Louvado seja o nome do Senhor. E com isso nós devemos tomar muito cuidado. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Engrandecido é o nome do Senhor para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda falando sobre o mundanismo, nós devemos tomar muito cuidado, amado, né? Com nossas crianças, adolescentes, jovens, devemos tomar muito cuidado e orientá-lo, conversar. Se nós não parar para ouvir, o mundo está ouvindo de uma forma diferente, estão aconselhando de uma forma diferente. Então nós devemos sentar e conversar e aconselhar. Louvado seja o nome do Senhor. E ouvir a eles também o que eles têm para nos dizer e nós saber responder. Louvado seja o nome do Senhor. A faixa etária mais conectada é a de pessoas entre 16 e 24 anos, onde 94% declararam ter usado a internet. Em seguida estão as faixas de 25 a 34 anos, 91%. Vejam só. De 16 a 24, 94%. Vejam só que absurdo. É ainda de menores, né? 16 a 24 anos. 16 de menor ainda. E 24. 94% declaram ter usado a internet. E agora 25 anos a 34, 91%. De 10 a 15 anos, vejam só, 90%. De 30, você vê que as crianças hoje, com essa facilidade de ter a internet, de 10 a 15 anos, 90% já declararam ter acesso à internet. De 35 a 44 anos, 89%. De 45 a 59 anos, 78%. E os 60 anos ou mais, 48%. Então tem muitos ainda idosos, pessoas de terceira idade que não gostam, né? Não têm acesso, ou não gostam, não sabem mexer na internet. Louvado seja o nome do Senhor. O qual não digo que é ruim, mas que eles têm possibilidade de viver uma vida mais santa, afastada das internets, porque tem muitas coisas que você acessa lá, às vezes até mesmo aparece lá na sua telinha, você nem sabe o que vai aparecer, você clica ali, aparece uma coisa que você talvez não desejava ter visto, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, é um desafio dos cristãos, o desafio é grande dos cristãos no universo online. Passa pelos perigos da desumanização e do mundanismo, né? Isso é muito preocupante. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui para o terceiro tópico. Quero ser breve, que está o tempo passando e nós precisamos terminar para não cansar os irmãos, né? Terceiro tópico, a igreja e os pecados virtuais. Sensualismo. A noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Sede santo porque eu sou santo, foi o Senhor que falou em 1 Pedro 1,16. Infelizmente não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Muitos a utilizam de forma pecaminosa, como o WhatsApp, por exemplo,
o Instagram, Messenger, dentre outras mídias sociais, quando usadas de forma adequada, são extraordinárias ferramentas de comunicação, interação e trabalho. Contudo, quando usada para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagem de texto de um relacionamento adúltero, se tornam instrumentos de pecado, né? Tornam-se espaço do diabo. Os inúmeros escândalos expostos na internet mostram isso. A web torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, é muita coisa que nós devemos tomar cuidado, né? Sensualismo. Olha, isso aí está tirando muitas pessoas da igreja, da presença de Deus. Estão virando escravo de Satanás por causa de coisas que pode levar essa pessoa a se prejudicar muito sério. Quando o Senhor diz sede santo porque eu sou santo, é porque Deus exige realmente uma vida de santidade, uma vida casta. Alguém fala assim, não, mas isso não é nada demais. Fique para lá com o seu nada demais, porque se a Bíblia manda ser santo, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Ser santo, ser separado. O que é a palavra santo? Ser separado, certo? Louvado seja o nome do Senhor. A procura por sites, amados, de pornografia está em oitavo lugar no Brasil, em números de acessos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor. Vamos ver o que diz lá em Salmo 101, versículo 3. Salmo 101, versículo 3. Para você ter aqui uma base do que nós estamos falando, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nos diz assim, vejam só. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada disto se me apegará. Tá vendo aqui que diz o salmista? Aqui foi Davi falando que ele não colocaria nada mais diante dos olhos. Então, as mídias sociais, as redes sociais aí, estão mostrando muitas coisas que é pecado, que é pecaminoso, né? Mas nós não devemos colocar isto diante dos nossos olhos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, a sensualidade toma conta da maior parte das imagens, fotos e vídeos que estão nas redes sociais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa tal dessa sensualidade, ela toma conta. E é nisso que nós devemos tomar muito cuidado. É nisso que nós devemos nos precaver muito, para nós não cairmos nestas armadilhas, né, que o inimigo tem tramado contra as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em 1 carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4 e 5, vai nos dizer dessa forma, veja só. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E aí, e agora? Isso não tem nada não, aquilo lá não tem nada não. Olha o que Paulo está falando aqui. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Versículo 5. Não no desejo da lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é isso que as mídias sociais oferecem e fala que não é nada. E o pior é que isso parte às vezes até do meio de cristãos, né, que querem fazer coisas, veem coisas na internet, querem fazer igual, pecando contra o seu próprio corpo, contra a igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tomamos muito cuidado então, amados, porque as coisas é muito perigosa. Vamos aqui agora para o segundo subtópico do terceiro tópico. Narcisismo. Esta geração foi denominada de geração do selfie. É uma geração narcisista
cultua a própria imagem. Olha só, são pessoas amantes de si mesmas. Como diz lá em 2 Timóteo 3, versículo 2, né? O desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. 3 João, né? 1 e 9. Daí a necessidade de todo instante estar se fotografando e postando, é uma devoção ao selfie. Dessa forma, o desejo de se expor, de ser visto e admirado, torna-se um comportamento não apenas doentio, mas, sobretudo, pecaminoso. Quando esse desejo de se mostrar, de aparecer e até mesmo de ser admirado é visto em um adolescente, é algo preocupante. Contudo, ainda é possível reparar. Mas quando adultos se comportam como meninos, buscando uma identidade e usando as redes sociais para se firmarem, o problema se torna preocupante. Mais ainda, né? Lógico, né? Nesses casos, estamos diante de alguém que foi tratado pela cultura do eu, né? Se é cristão, o único caminho é o arrependimento, como diz lá em Atos capítulo 2, versículo 38. É preocupante, né? Quando um adolescente, ele quer toda hora estar fotografando, está tirando selfie, querendo aparecer, querendo postar cada vez mais uma foto. Louvado seja o nome do Senhor, mas nós precisamos nos policiar nesta área, né? Louvado seja o nome do Senhor. O cristão deve evangelizar nas redes sociais, mas precisa tomar cuidado com o forte desejo de querer ser reconhecido, né? Louvado seja o nome do Senhor.